Oi, gente, estamos aqui para mais um encontro nessa nossa caminhada rumo à redação do Enem, que por sinal se aproxima, né? Está bem pertinho. E hoje eu estou passando aqui para a gente conversar sobre um tema que a gente já conversou de forma bem rápida no início dos nossos encontros, que é o assunto das 5 competências de avaliação da prova do Enem. E aí agora eu quero voltar a esse assunto, mas de forma um pouco mais detida, tá? Dar uma olhada nos elementos que constituem cada competência, para a gente poder desenvolver melhor a nossa redação. Eu vou mostrar para vocês alguns textos que são do INEP, não são textos meus, já quero deixar bem claro, tá? São textos que constam da cartilha do participante. É um documento que foi emitido pelo próprio INEP no ano passado, então são informações do próprio Instituto a respeito da redação, da correção. Então é um documento que vale a pena ser lido, tá? Tem muita coisa boa para acrescentar para a gente. Vamos lá. Primeiramente, quem é que avalia a sua redação? Sou eu! Não sou eu, né? Seria muito legal se fosse. Mas quem avalia são 2 professores graduados em letras ou linguística de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Ou seja, nós temos 2 profissionais da área, 2 pessoas competentes que vão avaliar a sua redação e dar a nota. Uma observação interessante: se a nota dos 2 for muito diferente, né, muito divergente uma da outra, então um terceiro profissional é chamado para dar uma lida, dar uma avaliação, certo? Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das 5 competências. A soma desses pontos comporá a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1000 pontos. A nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos 2 avaliadores. Média aritmética, o que é isso? Todo mundo lembra, né, meus amigos? Enem está chegando. O que é média aritmética? Soma e divide por 2. As 2 notas dos 2 avaliadores. Detalhe: se as duas forem muito divergentes, um exemplo aqui, um professor te deu nota 1000, o outro deu nota 400. Espera, tá muito gritante a diferença. O que aconteceu, né? Não é para ser tão diferente, já que os critérios de avaliação são os mesmos. Então, nesse caso, um terceiro avaliador é convidado para dar uma olhada, dar uma avaliada e dar uma nota também, certo? Agora nós vamos desvendar as 5 competências de avaliação da redação do Enem. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência 1 avalia se o participante domina a modalidade escrita formal da língua portuguesa, o que inclui o conhecimento das convenções da escrita, dentre as quais se encontram as regras de ortografia e de acentuação gráfica regidas pelo atual Acordo Ortográfico. Aqui comigo, língua portuguesa formal. A língua portuguesa é linda, é riquíssima. Ela comporta diversas variações, tá? Eu tenho certeza que viram isso na escola. A gente tem várias formas de falar, mas existe uma norma padrão, que é a norma escrita, norma culta, e é essa que você vai precisar usar na sua redação do Enem. Aspectos que devem ser observados nessa competência de redação. Primeiro, convenções da escrita, acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letra maiúscula e minúscula, separação silábica, ou seja, conjunto de conteúdos que você estudou na escola em língua portuguesa por muitos anos, que já é para estar bem fixado na sua memória e que são cobrados aqui nessa competência, certo? 2. Gramaticais. Quais são os aspectos gramaticais? Regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, empregos de pronomes e crase. Olha só,
Regência verbal, lembra? Qual é o tipo de complemento que o meu verbo pede? É um objeto direto? É um objeto indireto? Vai exigir uma preposição? Não vai? E esse substantivo, esse adjetivo, de que forma ele se relaciona com as outras partes da minha frase? Entende? As suas ideias precisam ser alinhadas com essas regras de concordância que são próprias da nossa gramática normativa. Terceiro, escolha de registro. Adequação à modalidade escrita formal, isto é, ausência de uso de registro informal ou de marcas de oralidade. Olha só, na sua redação você vai discutir as suas ideias, mas elas não devem ser colocadas lá da mesma forma que a gente fala, esses registros de oralidade, sabe? Então você não deve se utilizar de gírias, de expressões que são próprias da nossa linguagem corriqueira, né, cotidiana, mas que não são próprias da linguagem formal, tá? Não é esse o espaço para você se utilizar desse tipo de expressão. Quarto, escolha vocabular. Emprego de vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que aparecem. Olha só, a sua redação não é um bom lugar para ficar sendo irônico, se utilizando de duplos sentidos o tempo inteiro. Então é um lugar para você usar as palavras com significado real, significado de dicionário, tá? Porque a sua redação é um documento que vai ser lido por alguém que não te conhece, mas precisa entender exatamente o que você quer falar. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela com as pontuações e a forma como o INEP orienta que elas sejam utilizadas. Veja só. A nota máxima por competência é 200 pontos. Lembrando que são 5 competências e a prova vale 1000. Nota 0, que nós não queremos em hipótese alguma. Recebe nota 0 quem demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. 200 pontos, a nota que a gente quer. Recebe aquele que demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Então veja bem, aconteceu um acidente ali na prova, uma rápida desatenção e eu escrevi algo de forma errada. Já perdi o ponto? Não, não é assim. Existe uma certa tolerância. Então, um erro não vai te penalizar. No entanto, se isso for reincidente e houver vários erros, aí sim essa nota começa a ser reduzida. Agora a gente passa para a segunda competência. Ela consiste em compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. E olha só que coisa interessante. Você precisa provar que compreendeu a proposta da redação. Como que eu compreendo? A partir de quais elementos? Primeiro, o tema da redação, que está ali descrito. No entanto, ele é algo amplo, de certa forma pode te conduzir a uma interpretação errônea. Por isso que você tem um material de apoio que é muito importante, que merece ser lidos com cuidado, com atenção, que são os famosos textos motivadores. Então ali você vai ter um norte de compreensão do próprio tema da sua redação. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Por isso, é preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangenciá-lo ou, ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta.
Lembrando que os textos motivadores são textos de apoio para te ajudar na compreensão do tema, mas eles não devem ser repetidos na prova. Na sua redação você deve mostrar conhecimento, repertório sociocultural, mas não deve repetir aquilo que está nos textos motivadores, porque aquilo não é produção sua. Outro aspecto avaliado na competência 2 é a presença de repertório sociocultural, que se configura como uma informação, um fato, uma citação ou uma experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão da proposta. No texto dissertativo argumentativo, você está apresentando a sua opinião e você está fundamentando essa opinião. Ela não saiu do nada. Existe algo no qual você se baseou. E quando você chega diante do repertório sociocultural, você vai mostrar aquilo que você aprendeu na vida, na escola, nos noticiários e que te ajudam a compreender o tema da forma que está sendo apresentada. Então você pode citar, por exemplo, um autor que você leu. Por que não os filósofos que foram ensinados na escola ou fora da escola? Sociólogos que você leu a respeito? Uma música, por que não uma música? Nós tivemos redações nota 1000 no Enem que citaram músicas populares brasileiras, poesias. O repertório sociocultural é o que você aprendeu do mundo e que é conhecimento para apresentar o seu argumento. Agora, uma observação muito importante. Tenha cuidado. Na vida a gente aprendeu muita coisa, mas nem tudo serve para a sua redação. Então, embora você tenha que trazer informações novas nesse seu repertório sociocultural, você não pode fugir ao tema. Você não pode repetir o que está no texto, mas você também não pode trazer informações aleatórias que não têm relação com aquilo de que se trata. O que é fuga ao tema? Considera-se que uma redação tenha fugido ao tema quando nem o assunto mais amplo, nem o tema específico proposto são desenvolvidos. Importante, para evitar que você receba nota 0 em seu texto por fuga ao tema, é importante que você desenvolva uma discussão dentro dos limites do tema definido pela proposta. Mencioná-lo apenas no título, por exemplo, ou deixá-lo subentendido, supondo que a banca vai saber sobre o que você está falando, não é suficiente. Por isso, muita atenção à abordagem do tema, que deve ser clara e explícita. Aquilo que você vai falar não pode ser subentendido, tem que estar escrito, e é sobre o tema. Por isso eu repito a necessidade de estar atento aos textos motivadores, a ler com cuidado o que realmente eles querem passar. E nos dias, meses que antecedem a prova, você também deve estar atento ao conhecimento de mundo. O que é que está passando no noticiário? O que é que está saindo nos jornais? O que é que os seus livros da escola te disseram? O que é que os livros que você leu na sua vida de leitor lhe disseram, lhe informaram, lhe acrescentaram de conhecimento? Ele deve ser utilizado na sua prova e vai servir de embasamento para que você fundamente aquilo que vai falar sobre o tema. Não saia do tema, em hipótese alguma saia do tema, porque quem sai do tema ganha nota 0. E isso não vai acontecer com você, certo? Muita atenção ao tema, aos textos motivadores e foco. Esse é o seu foco, falar sobre aquilo que foi proposto. Existe um outro problema, também relacionado ao conteúdo da sua redação, que se chama tangenciamento ao tema. Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial baseada somente no assunto mais amplo a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. Importante. Conforme previsto na matriz de referência de redação do Enem, o tangenciamento ao tema impede que a redação receba nota acima de 40 pontos nas competências 3 e 5. O que é tangenciar o tema? É passar perto, mas não passar por lá. Entende isso? No tangenciamento, a pessoa falou sobre o tema mais amplo que está relacionado, mas não sobre o tema específico do qual a redação deveria tratar.
Exemplifico. No Enem 2019, salvo engano, o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quem escreveu uma redação sobre cinema? O cinema é isso, o cinema é aquilo. Falou sobre cinema e não sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Fugiu ao tema? Não. Então não vai ter nota 0, pelo menos isso. Porque cinema está relacionado a essa temática. É um tema maior, mas o tema específico sai daí e é a democratização. São duas coisas diferentes, embora estejam relacionadas. Então, quem escreveu sobre cinema tangenciou o tema, passou por perto, falou sobre algo que está relacionado, falou sobre um assunto um pouco mais amplo, mas saiu do foco, que era a democratização. Como democratizar o acesso ao cinema na nação brasileira. O resultado final de 2 competências com a nota 40 é baixíssimo. É uma nota baixíssima. Então, mais uma vez, repito, foco no tema. Foco no tema específico da sua redação. Não atende ao tipo textual a redação que está predominantemente fora do padrão dissertativo argumentativo, apresentando poucos ou nenhum indício de caráter dissertativo. Explicações, exemplificações, análises ou interpretações de aspectos dentro da temática solicitada ou de caráter argumentativo, defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada. O tipo textual a ser observado é o texto dissertativo argumentativo, que tem teses, tem argumentos, tem propostas de intervenção. Ele é caracterizado pela presença de exemplos, de análises. Então, é um texto que tem características próprias e das quais você não deve fugir em hipótese alguma. Um texto que não segue o tipo textual definido pelo INEP também tem nota 0. As próximas 3 competências serão trabalhadas no próximo encontro. Então, a sua missão hoje é guardar na memória com muito carinho todas essas observações e se esforçar por fazer várias redações até chegar ao grande dia, que é o dia do Enem 2021. E eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. Enquanto esse dia não chega, estudem bastante, treinem bastante as redações, façam várias, organizem as ideias, assistam os jornais, leiam livros diversos e, claro, descansem. Vocês também merecem o descanso. É isso, gente. Espero ter contribuído. Um abraço, um beijo para vocês e bons estudos!